Dando continuidade ao estudo do nosso livro A Gênese, capítulo 2, Deus, nós estamos finalizando o item sobre a providência. Estamos aqui no número 28. No número 27 nós lemos uma mensagem do espírito Kineman, que enviou uma psicografia em 1867 à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e falava exatamente sobre essa conexão. O último parágrafo, que ele resume bem, ele fala sobre a solidariedade que existe entre a matéria e a inteligência, isso tratando, da relação de todos nós, espíritos e criaturas de modo geral, com Deus. E aí, através desses fluidos, através da emanação das ideias, dos sentimentos, dos pensamentos e tudo mais, isso faz com que nós estejamos constantemente conectados com Deus. Então ele coloca, pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles, a solidariedade de todos os mundos e, por fim, a das criaturas e do Criador. Aqui nesse parágrafo tem um detalhe interessante para a gente tirar como subsídio para o nosso trabalho, que fala exatamente a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles. Isso mostra que dentro desse mundo sutil, que nós falamos da inteligência, que nós falamos dos fluidos, tudo aquilo que é vivo, em especial, exerce um tipo de influência sobre o outro ser vivo. Então, se nós pudéssemos elevar o nosso pensamento para adentrarmos num mundo mais espiritualizado, nós teríamos a compreensão da influência que existe, por exemplo, do meio ambiente sobre o ser humano, do ser humano sobre o próprio meio ambiente. Mas como nós estamos ainda num mundo bastante materializado, isso para nós não tem muito valor. Até porque nós não vemos as vibrações, nós não temos uma sensibilidade tão apurada para perceber essas vibrações. Então, se pudéssemos compreender que todo ser vivo, qualquer criatura viva, inclusive até os seres inanimados, que já aqui são também formados por energia, mas em especial os seres vivos, se eles se conectam com Deus através da sua própria vitalidade, que através desses fluidos fazem com que essa consciência divina, essa consciência superior, tenha noção de tudo aquilo que existe no universo, podemos entender também que, por exemplo, uma floresta, um meio ambiente com todas as suas criaturas e estruturas, também, de certa forma, provocam um tipo de excitação em todos nós que estamos aqui vivos. Então podemos ver que as florestas desmatadas, os rios poluídos, os animais que são sacrificados, isso para nós dá a impressão de que estamos falando do mundo muito zen, dizendo, por exemplo, assim, não, mas isso aí é coisa para pessoa que é muito esotérica e coisa e tal. Mas basta nós entrarmos com o nosso raciocínio dentro desse mundo sutil, que nós vamos perceber que isso tem fundamento. Então nós não valorizamos, nós não percebemos, mas isso não significa que não haja esse tipo de influência. Até porque também, se nós falamos da influência que os seres vivos exercem sobre os seres vivos, e nós não damos valor, podemos entender, por exemplo, sobre a questão das obsessões, em que seres que não estão na matéria conseguem influenciar os encarnados. Imaginemos os encarnados sobre os encarnados. Então vemos essas grandes turbulências que acontecem, essas grandes convulsões, a época das guerras. Inclusive André Luiz, no livro Nosso Lar, que isso foi também mostrado no filme Nosso Lar, ele lembra que o livro foi publicado naquela época da Segunda Guerra Mundial, e ele lembra daquele momento em que houve aquelas grandes mortes, muitos espíritos que viviam a religião judaica, que foram sacrificados durante a guerra, foram recolhidos em Nosso Lar. Vocês se lembram dessa cena? Então, naquele momento, André Luiz falava exatamente sobre a repercussão
que todas as turbulências que aconteciam no mundo físico durante a guerra provocavam nos espíritos. E tem outro livro que traz também uma informação semelhante, Carlos Bacelli, a psicografia do Dr. Inácio Pereira ou Inácio Ferreira? Inácio Ferreira, né? Escreveu o livro Escada de Jacó. Nesse livro, que fala sobre a guerra do Iraque, naquela época em que Saddam Hussein invadiu o Iraque, que os Estados Unidos depois vieram e interferiram na guerra para defender o Kuwait, né? Invadiu o Kuwait, e aí então naquele Golfo do Iraque e tudo mais, nesse livro mostra a mesma coisa, que nas colônias onde havia hospitais recolhendo espíritos com grandes perturbações mentais, aquele momento da guerra provocava como consequência uma grande agitação também nesses espíritos, falando tudo nessa questão do universo mental. Então a mente é capaz de produzir, mas a vitalidade também é capaz de produzir, né? O Fletcher colocou lá em cima, né, tem mais seres vivos, né, no meu corpo que habitantes no planeta. Pois é, né, temos trilhões de células no nosso organismo, né, enquanto que habitantes no nosso mundo gira ali em torno de 7, chegando ali quase a 8 bilhões de habitantes, né. O Luiz colocou, né, tudo está interligado segundo a física quântica, mas o detalhe, Luiz, é que a física quântica é algo ainda muito teórico, e nós, do mundo material, do mundo comum, ainda não conseguimos compreender a profundidade dessa ciência. Mas a partir do momento em que ela começar a se tornar mais popularizada, mais esclarecida e mais explorada, nós mudaremos radicalmente o nosso comportamento como resultado dessa percepção, da influência dessas energias de todos os seres com todos os seres. Então nós vimos que nesse comentário que foi falado por esse espírito, que normalmente passaria completamente despercebido, já que nós estamos preocupados em compreender Deus e tudo mais, não valorizamos, por exemplo, isso. Então, a matéria irradia energia. Portanto, Deus percebe essa irradiação. Os seres vivos, na condição mais inferior, também é percebido por Deus pelo fato de irradiar a sua vitalidade, as suas energias, da mesma forma. Os seres mais evoluídos, da mesma forma. Então nós temos, por exemplo, para analisarmos as turbulências que acontecem na matéria. Nesse caso nós falamos de tempestades, nós falamos de vulcões, falamos de terremotos. Aí nós falamos sobre desmatamento, falamos sobre queimadas, sobre poluição, falamos sobre guerras. Por isso nós vemos que o mundo como o nosso sofre uma perturbação constante vinda de um ambiente que não é percebido pelos sentidos, mas que nem por isso faz com que ele sofra. Daí nós vemos um mundo angustiado, um mundo ansioso, um mundo passando por uma série de perturbações psíquicas, sem que as pessoas consigam compreender a sua origem. E na verdade elas estão sendo influenciadas constantemente, sem compreenderem por quê. Seria mais ou menos uma comparação de uma pessoa que vive numa cidade grande com muita poluição. Ela respira aquilo constantemente sem se dar conta. Com o passar do tempo ela começa a ter problemas respiratórios, começa a ter problemas neurológicos em virtude dos gases que são inalados. E aí então ela fala assim, mas eu não fiz nada, eu só vivo aqui. E ela sem valorizar as consequências daquilo tudo. Nós temos um exemplo na década de 1980, 1970, a cidade de Cubatão, aqui em São Paulo, no litoral paulista, que tinha ali uma grande quantidade de indústrias que poluíam com uma grande quantidade de elementos químicos pesados na atmosfera que começaram a provocar, por exemplo, o nascimento de crianças anencéfalas, o aborto também dessas crianças anencéfalas. E aí, depois de um certo tempo, foram perceber que eram esses gases emitidos por essas indústrias que provocavam a má formação fetal. Então, nós vemos isso claramente. A mesma coisa acontece também com a poluição de mercúrio, no caso os garimpos que usam mercúrio para poder encontrar o ouro. Esse mercúrio depois ele é jogado nos rios, os peixes se alimentam depois dessas substâncias também, né, com o alimento tóxico com essas substâncias. Nós nos alimentamos do peixe, então o mercúrio acaba interferindo. Os agrotóxicos a mesma coisa. Esses elementos eles são palpáveis para nós.
Eles são percebidos, a ciência percebe. Mas nesse mundo sutil das vibrações, das energias, do pensamento, isso para nós ainda é ignorado. Mas com o passar do tempo a gente vai conseguir compreender tudo isso. Leicino já colocou, né, eu nem sabia que a glândula pineal é também um órgão cronobiológico, né, também faz parte dessa percepção. O nosso cérebro ainda é algo misterioso, né, Zé? Então, o que a gente vê, o que a ciência procura explorar são os efeitos diretos, né, do nosso sistema orgânico, né, nos resultados que nós vemos no funcionamento do nosso organismo. Mas ainda existe muita coisa. A glândula pineal, por exemplo, é mais uma glândula que tem ali uma função não apenas de coordenação, mas também de produção de substâncias, e a ciência se restringe a isso. Mas não vê, por exemplo, a glândula pineal como sendo um elemento de conexão com o mundo espiritual, já que a gente vê que a nossa ciência não valoriza o mundo espiritual como algo a ser pesquisado cientificamente, né? Então, só quis fazer esse comentário com vocês aqui porque nós vemos que uma simples frase poderia estimular, né, grandes perguntas. Pergunta boba é pergunta que não é feita, Fletcher. Vamos lá, existem seres inteligentes que não sejam espíritos? Nós podemos colocar, por exemplo, a inteligência. Eu fiz um estudo há um tempo atrás, lá na sala Espiritismo Net Jovem, à noite, na sexta-feira, falando sobre a razão e o instinto. Então nós lembramos que os seres mais primitivos são movidos pelo instinto exclusivamente. Mas com o passar do tempo ele vai esboçando pequenos flashes de inteligência e vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, assim nós chamamos, né, que você tem os seres vivos de um modo geral, principalmente do reino animal, mais evoluído, são chamados de princípios inteligentes. Então, na verdade, a pergunta é se existem seres inteligentes que não sejam espíritos. A pergunta é como é que nós podemos entender os diversos graus de inteligência em todos os seres vivos. Se você pega um rato, por exemplo, de um laboratório, ele começa a esboçar um pequeno resquício de inteligência não comparado com a razão do ser humano, mas nem por isso deixa de ser inteligência. Até Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala sobre a inteligência instintiva, ou instinto inteligente. Então, na verdade, quando nós falamos em inteligência, nós só consideramos aquilo que nós, seres humanos, somos capazes de demonstrar. Mas se você pegar um animal de estimação, ele também tem inteligência num grau compatível com a sua evolução. Então, dos seres do reino animal, nós vamos analisando assim, o comportamento de cada um. Pegar, por exemplo, um pica-pau, que tem ali por instinto usar seu bico para fazer aquele buraco. Mas ele, para fazer aquele buraco, ele vai escolher qual é a árvore, ele vai procurar qual é a larva. Ele não faz isso mecanicamente. Pegar aquele castor que separa a madeira para fazer uma toca sua. É instintivo, mas ele vai escolher o lugar, ele vai saber se proteger. Isso é demonstração de inteligência. Então, quanto mais inferior é a categoria, vamos dizer assim, ou a espécie animal que nós estamos falando, menor é o seu grau de inteligência. Mas não significa que ele não tem inteligência. Agora, a planta, por exemplo, ela tem apenas o princípio vital. Não podemos considerar uma planta como algo inteligente, né? A Fernanda colocou como entender os diversos graus de inteligência. Os seres vivos são princípios inteligentes, cada um com um grau compatível à sua evolução. A vida é maravilhosa com todos os seus ciclos evolutivos, né? Então, quer dizer, é um resultado que a gente vê. A inteligência existe, sim. A inteligência existe. Em que grau ela se manifesta? Nós podemos ver isso no próprio ser humano, nos seres humanos. Nós temos aqueles seres que demonstram uma inteligência mais desenvolvida, como aqueles que têm uma inteligência ainda em desenvolvimento. Que muitas vezes, uma inteligência com pouco desenvolvimento, tem ali um destaque especial para o instinto. Daí nós vemos ali o comportamento instintivo da violência, da sexualidade. E aí nós ouvimos essas frases, né, que é uma frase que me incomoda muito quando eu ouço. Pessoas dizem assim, né, tem animais que são mais inteligentes que os homens. Não tem, não. Os animais são animais, os homens são os homens. Só que nós vemos um instinto agressivo no ser humano. O animal também é agressivo. O cachorrinho é bonitinho até que ele não se machuca, até que você não tira a comida dele. Aí ele vai te morder. Então nós temos ali vários tipos de situação em que nós temos que colocar cada uma no seu devido lugar.
Ligeirinho colocou, né, na Índia, elefantes conseguem pintar utilizando a tromba, isso é surpreendente. Tem ali uma motivação, um adestramento, mas mesmo com esse adestramento, o elefante demonstra essa inteligência. Basta a gente ver, por exemplo, Ligeirinho, saindo um pouco desse comportamento no meio dos humanos, mas a gente analisar, por exemplo, o comportamento das manadas que nós encontramos na África, a liderança da matriarca, o elefante percebendo que vai morrer, a luta dos elefantes protegendo as suas crias. Isso é uma demonstração de inteligência restrita àquela condição evolutiva, né? Deixa eu ver aqui, a Fernanda colocou, né, se tivesse, eles já teriam feito uma revolução, né? Pois é. Então, assim, cada um no seu ambiente, né? E a Fernanda colocou, e a Miriam colocou, é porque o animal não discute a relação conosco, né? Pois é, se eles soubessem falar, né, Miriam, a gente teria interessante. Né, Babudinho, lembra do carteiro? Pois é, o cachorro é bonitinho, até que aparece o carteiro para poder entregar a carta no portão. Aí a gente vai ver que beleza que é o comportamento do cachorro, né? Então, fechando por aqui, né, esse nosso raciocínio, só para a gente trazer esses indícios para nós. Aliás, é interessante, para quem gosta de zoológico, para quem gosta de observar a natureza, é interessante parar por alguns instantes e observar o comportamento das criaturas no seu ambiente, comportamentos instintivos, comportamentos que demonstram emoção. Muitos, né, até mesmo a Igreja Católica tem essa visão. Há um tempo atrás eu postei lá na nossa fanpage do Espiritismo.net uma declaração do Papa dizendo que os animais também vão para o céu. Isso pode parecer uma coisa ingênua, uma coisa bonitinha, algo sem muito significado, mas isso, dentro dos dogmas católicos, é uma chacoalhada. Né? Dentro da visão católica, né, o céu é o mundo espiritual. Isso é uma revolução, porque até então um segmento da Igreja Católica considera os animais como seres sem espírito. Portanto, sem espírito não tem emoção, não tem inteligência. E aí o Papa vem dizendo para uma criança que tinha perdido o seu cachorro e sofria muito, para que ele não se preocupasse, porque ele já tinha entrado no céu. Então isso quebra de uma forma muito direta esse dogma que fala que os animais não têm esse princípio inteligente. Para nós que somos espíritas, isso não tem muita repercussão, né? A Fernanda colocou, né, por que todo o sofrimento dos animais nos matadouros? Porque nós proporcionamos esse sofrimento. Né? Não tem um motivo. O motivo é o que nós desejamos fazer. Por que existem guerras? Porque nós criamos guerras. Por que existe destruição da natureza? Porque nós, né? Para eles o sofrimento é um estímulo evolutivo. Mas certamente nós poderíamos proporcionar a evolução desses espíritos, desses princípios inteligentes, desses espíritos, de uma forma diferente. Então, por enquanto, né, tudo isso faz parte do nosso ambiente. Então, a dor também é um estímulo, embora nós não tenhamos ainda uma compreensão sobre isso. Mas com o passar do tempo a gente vai perceber isso melhor. Né? Porque precisamos, na verdade, para que nós modifiquemos a nossa visão com relação ao trato com os animais que nós temos na atualidade, há a necessidade de nós, primeiro, reconhecermos que os animais são espíritos. Porque, do contrário, são simplesmente seres que existem e ficam à nossa disposição. Então, parte desse princípio. Então, quando nós reconhecermos os espíritos, e aí vemos, por exemplo, depoimentos de espíritos como o André Luiz. André Luiz, num dos seus livros, eu não me recordo exatamente qual é, ele visitou o matadouro e dá a sua visão espiritual, né, do mundo espiritual sobre os matadouros, né? E é uma cena absolutamente degradante, que para nós também não é valorizada porque não faz parte. Nós não percebemos isso através dos nossos sentidos. Né? Então, com o passar do tempo, a gente vai se esclarecendo um pouco mais. Né? Certas questões são complicadas, esses animais me deixam realmente com tantas dúvidas. Ainda tem muito a esclarecer sobre tudo isso. Mas é através dos estudos que a gente vai conseguindo. Mais para frente a gente vai falar. Né? Não me recordo, Fletcher. Teria que pesquisar para poder encontrar. Quem lembrar, por favor, poste para nós aqui. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre as criaturas, aqui no livro A Gênese mesmo, a gente vai tratar desse assunto. Né? Eu lembro do fato, mas eu não me lembro da publicação. Mas é fácil de achar. Coloca André Luiz, Matadouro, Missionários da Luz. Obrigado, Regina.
Então está aí colocado, é só pegar o Missionários da Luz, pesquisar ali sobre matadouros que vai encontrar facinho essa descrição dele. Vamos lá em frente então, item número 28. Então falamos sobre a conexão de todas as criaturas com o Criador, através desses fluidos, através dessas vibrações. E aqui no item 28 então, continua Kardec. Compreendemos o efeito, isso já é muito. Do efeito remontamos a causa e avaliamos a sua grandeza pela grandeza do efeito, mas a sua essência íntima nos escapa, como a da causa de sua imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz e da gravitação. Conseguimos medi-los. Entretanto, ainda desconhecemos alguns aspectos dos princípios que os produzem. Será então mais racional negar o princípio divino porque não compreendemos? Tem aqui uma nota de rodapé falando exatamente sobre os aspectos dos princípios que os produzem. Diz aqui para nós Kardec. O texto original, na verdade, a observação feita pelo revisor, né? Essa é uma questão interessante dessa edição do livro A Gênese que nós estudamos, publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, que tem sempre notas de rodapé aqui, muito atualizadas, para poder fazer com que nós compreendamos aquilo que Kardec disse na sua época, comparado com o conhecimento atual. Então a nota do revisor diz assim para nós: o texto original afirma, em relação à causa de todos os fenômenos citados no mesmo parágrafo, que, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz, uma vez que à época os conhecimentos da física, principalmente em relação à estrutura do átomo, ainda não permitiam trazer à luz os princípios aludidos pelo codificador. Hoje, no início do século XXI, os conhecimentos acumulados, se ainda não permitem uma explicação definitiva desses princípios, já possibilitam uma abordagem bastante exata da natureza do seu funcionamento, o que recomendou a alteração efetuada, substituindo o trecho original por ainda desconhecemos alguns aspectos dos princípios que os produzem. Então foi trocado, como a gente viu, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Eles substituíram, desconhecemos alguns aspectos dos princípios. Então, mais uma vez aqui, falava, né, o texto, Kardec colocou, conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz e da gravitação. Conseguimos medi-los, entretanto ainda desconhecemos alguns de seus aspectos. Então Kardec colocava que ignorava o que provocava, como funcionava a eletricidade, como funcionava o calor, a luz, a gravitação. De lá para cá, passados mais de 150 anos, nós temos aí o desenvolvimento da química e da física, trazendo, né, explicações bastante detalhadas. Se naquela época, olha que interessante, a eletricidade era algo que começava a surgir e despertava a curiosidade das pessoas, hoje as crianças na escola estudam sobre os elétrons, estudam sobre os prótons, estudam sobre tudo isso nos livros básicos de ciência. A questão do calor, da termologia da física, né, que fala sobre a irradiação do calor, a produção de calor e tudo mais. Fala sobre a luz, que estuda da ótica, a gravitação, fala sobre a questão da física, da parte da cinética também. Então temos ali vários capítulos, esses 4 capítulos, eletricidade, calor, luz e gravitação, são hoje temas de um livro de física básico. Que uma criança estuda isso no seu 6º ano, no seu 7º ano, já tem ali os princípios básicos. Naquela época não. Isso só era visto em centros de ciência. Então por isso a gente vê a importância da atualização desses livros, e essa edição do CELD que eu sempre recomendo, ele foi passado por essa revisão. Então aquilo que não foi alterado no texto foi observado no rodapé. E nesse caso fizeram a alteração do texto e também trouxeram nota de rodapé para poder justificar essa alteração. Item número 29, vamos lá. Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal irradiando incessantemente, inundando o universo, que ninguém pode responder. É provável que ele não esteja fixado em um ponto determinado, como não o está a sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço infinito. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus essa faculdade tem que ser sem limites.
uma vez que Deus preenche o universo, poderíamos ainda admitir, por hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar, e que ele se forma sobre todas as partes onde a soberana vontade julgue conveniente que ele se produza, de onde se poderia dizer que ele está em toda parte e em parte alguma. Isso mostra então que Deus não se encontra concentrado num único ponto. Tem um filme interessante, eu gosto muito, né, de filmes de ficção, e tem um filme da franquia Jornada nas Estrelas, em que eles vão para a fronteira final. E aí mostra então aquela grande espaçonave, né, a Enterprise, viajando para o centro da galáxia. E ali eles esperavam encontrar Deus. E aí na ficção eles acabaram encontrando então, na verdade, um ser extraterrestre que tinha grandes poderes e coisa e tal. Mas eles imaginavam, por exemplo, que Deus se encontrava no centro da galáxia. E isso porque nós falamos de um filme que foi produzido na década de 1980. Né? Então, de lá para cá, nós tivemos também o desenvolvimento da astronomia, explorando cada vez mais os confins do universo e tudo mais. Então, nós tivemos a mesma ideia, que Deus se encontra no céu, o diabo se encontra na Terra. Que Deus poderia se encontrar no centro da galáxia, imaginar, por exemplo, a Via Láctea, né, na sua espiral, e no centro dessa espiral se encontrava então a casa de Deus. E aí nós temos, pela fantasia a que nós fomos estimulados a acreditar, através da educação religiosa que recebemos, que Deus se encontra no céu, que lá tem um palácio de mármore e cristal, e Deus se encontra sentado num trono. E aí quando começamos a entender Deus como sendo essa inteligência que está em toda parte, em parte alguma, nós tiramos completamente essa ideia daquele grande castelo, daquele grande palácio. E interessante também, que normalmente a gente pensa assim, que Deus se desloca para estar onde Ele deseja estar. E isso já traz para nós também uma ideia interessante a respeito dos templos religiosos, dizendo que Deus quer que as igrejas são a casa de Deus. Se Deus se encontra permeado por todo o universo, isso significa que nós não temos um lugar específico onde Deus esteja. Na verdade, nós temos um local onde as pessoas têm uma concentração maior nessa relação com Deus. Então não são os templos religiosos que são casas de Deus. O homem se conecta com Deus do modo como lhe convém. Continuando aqui então, Fernando colocou, né, teve civilização que venerava o Sol como um Deus. Sol, natureza, né, a gente já tratou desse tema, colocando todas as possibilidades, né, todos os elementos que já foram adorados por Deus. Né? Isso, exatamente, isso aí, Fletcher. Então acha fácil aí, só pesquisar como a expressão matadouro, né, no caso em inglês, que talvez você encontre aí. Se você não achar, a gente acha em português e te manda o capítulo. A Flaterna colocou, né, e dá a ideia que Deus tem barba, um porte atlético, segundo Da Vinci, né? Exatamente naquele quadro A Criação, né, em que Adão se encontra conectado com Deus, vemos ali exatamente aquele físico perfeito, característico do Renascimento, que valorizava a arte grega, greco-romana. Os gregos, né, e romanos esculpiam aquelas estátuas com corpos perfeitos. E o Renascimento procurava revalorizar ou revitalizar essa cultura greco-romana. Por isso Deus atlético, como Adão também atlético. Né? Então isso é a materialização de Deus, como nós vimos. Fernando colocou, né, li ontem uma historinha e achei o máximo, né, não conhecia. O homem branco desenha para o índio um pequeno círculo, né, e diz que aquilo era o que ele conhecia. Depois desenha em volta desse círculo que o homem branco conhecia, e aí para o vermelho desenhou um círculo envolvendo os dois círculos e disse ao homem branco, aqui é o que nem eu e nem você conhecemos. Pois é, isso já é uma noção de que existe algo além do universo conhecido do homem. Né, e assim vai se expandindo cada vez mais. Continuando para nós aqui. Tá. Item número 30. Diante desses problemas insondáveis, esses problemas de qual é a forma de Deus, onde se encontra Deus, quais são as
características de Deus, isso nós não conseguimos ainda, mas estamos ali buscando, através das nossas investigações, através da filosofia, tentando entender, né, exatamente o que significa Deus. Não quem é Deus, mas o seu significado. Né? Deixa eu ver. O americano é mais espiritual que o brasileiro? Depende do que nós entendemos como espiritual, Flecha. Se for em termos de devoção religiosa, nós podemos dizer que todas são iguais, né? Nós temos aqui, não existe um país mais ou menos religioso do que o outro, né? Na verdade existe, né? Se nós pegarmos, por exemplo, alguns países da Ásia, especialmente aqueles que viveram o socialismo, nós temos ali uma grande influência do materialismo, né? Então, as práticas religiosas demonstradas em alguns países parecem ser mais expressivas do que em outros países, né? Mas, de um modo geral, em termos de comparação com o Brasil e Estados Unidos, é muito difícil a gente fazer uma relação entre elas, né? Então, por exemplo, o Brasil é considerado o maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo, né, além das suas próprias religiões, além da influência evangélica. Já os Estados Unidos, um país que tem mais habitantes, tem uma forte influência protestante, né? Então, acho que em termos de religiosidade, não de espiritualidade, uma diferença grande. Em termos de religiões, de prática religiosa, os dois países estão muito semelhantes. Em termos de vivência espiritual, aí é muito subjetivo, não dá para a gente dizer quem é mais, quem é menos. Né? Continuando. Item número 30. Diante desses problemas insondáveis, nossa razão deve se humilhar. Deus existe. Disso não podemos duvidar. Lembrando que nós estamos falando que Deus é a causa. Deus não é o velhinho, Deus não é a mãe natureza, Deus é a causa de tudo. Então tudo o que existe como efeito vem de uma causa. Essa causa nós damos a nossa interpretação de acordo com a visão que temos. Então o cientista procura essa causa numa equação, os religiosos procuram num ser, aqueles que que também vivem essa espiritualidade procuram numa força superior, numa força esotérica, sei lá, o nome que se dê. Então temos ali, nós estamos tentando entender como entender como é essa causa, o que é essa causa. Então, o importante é reconhecermos que ela existe. A forma como nós vamos defini-la já depende do nosso crescimento, mesmo do nosso entendimento maior. A sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos. Portanto, ele só pode querer o nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Eis aí o essencial. Quanto ao mais, esperamos que sejamos dignos de compreendê-lo. Então, quem não entende agora vai entender depois. Se alguém fala que não acredita, ele tem suas razões para não acreditar na definição que foi passada pela sociedade, pelas religiões, pelas culturas, pelas tradições. Então o fato dele acreditar não vai aumentar ou diminuir o tamanho de Deus, vamos dizer assim. E com o passar do tempo ele vai se espiritualizando e vai tendo a sua compreensão. Não necessariamente pelo mesmo caminho que nós estamos seguindo, mas cada um seguindo o seu próprio caminho. O próximo item que nós temos aqui é a visão de Deus. Vamos lá, item número 31. Já que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Nós o veremos quando deixarmos a Terra? Essas são as perguntas que se fazem diariamente. Os próprios ateus, eu só acredito em Deus se você me provar que ele existe. Me mostra onde está Deus. E aí então aqueles que são religiosos, motivados pela sua fé, vão dizer assim: eu não preciso ver Deus. Eu sinto a presença de Deus. Aí a gente levanta a sobrancelha, dá aquela olhadinha e fala assim: sente como? Como é que você vai questionar o que o outro está sentindo? Se ele sente a presença de Deus, seja por uma percepção real, seja por uma questão de fé, o importante é que eles tenham a convicção da existência de Deus. Então a primeira pergunta:
Por que não o vemos? Kardec coloca, é fácil compreender a primeira. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão. Até mesmo aos instrumentos, entretanto, não duvidamos da sua existência. Vemos o efeito da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força da gravitação, mas nós não vemos essa força. Temos aqui duas observações de rodapé, quando fala sobre os fluidos que os instrumentos não percebem, e falamos também sobre a peste, que não percebemos, né? Aí é necessária atualização aqui para nós. 27. É o caso das emissões solares de neutrinos, de dificílima detecção. Elas não estão sujeitas a campos gravitacionais ou eletromagnéticos, nem tão detidas ou influenciadas, até onde se sabe, por qualquer barreira material, atravessando, por exemplo, o planeta Terra, como se nada estivesse ali. Aí tem um diagrama aqui mostrando para nós, que foi uma inclusão colocada por essa revisão, que mostra para nós, por exemplo, os espectros que são visíveis para nós, colocando, por exemplo, desde aquele que é o mais sutil, como os raios gama, depois vem raio-x, ultravioleta, que a gente não percebe, aí vem os espectros visíveis, que são aquelas cores do arco-íris, depois vem o infravermelho, que é uma frequência mais baixa, e depois vem as ondas de rádio, como micro-ondas, televisão e rádio. Então, foi colocado aqui para nós, nessa atualização, as diversas frequências eletromagnéticas conhecidas até hoje, desde os raios gama, os mais sutis, até as ondas de rádios, as mais, digamos, densas, de frequência mais baixa. E nós só percebemos uma pequena frequência, uma pequena faixa desse espectro. Então, lembrando sempre que as cores, as ondas, os raios que nós vemos, nada mais são do que frequências. Então, assim como a nossa audição também temos uma percepção auditiva, diferente, por exemplo, do que acontece com os cães, com os gatos, diferente do que acontece com as baleias, com os elefantes, que levam a emissões de infrassons e de ultrassons. Então, os nossos órgãos estão adaptados a isso. E é interessante, quando Kardec estuda, traz para nós, lá no Livro dos Espíritos, a questão das sensações e percepções dos espíritos, nós ampliamos bastante esse nosso entendimento a respeito dessas questões das limitações dos órgãos físicos e daquilo que os espíritos percebem. Então, a nossa visão, que se restringe a essa faixa do espectro visível, no mundo espiritual o espírito vê muito mais. Daí aqueles que têm, por exemplo, a vidência, os médiuns videntes, que quando olham, por exemplo, para uma flor, muitas vezes percebe ali cores que a sua visão não percebe. Ele vê um vermelho mais vivo, muitas vezes ouvimos declarações sobre isso, Vemos um vermelho mais vivo, vemos cores diferentes, misturas, percepções que vão muito além da limitação do seu corpo físico. E por que tudo isso? Porque o espírito não fica restrito aos estímulos dos nossos órgãos nervosos, dos nossos tecidos nervosos que têm essa percepção. Luiz colocou, os neutrinos foram descobertos pela física quântica desde 1936 por Planck, por Heisenberg. Então temos ali várias descobertas hoje, uma grande dificuldade para perceber tudo isso. Então aqui para nós, continuando, em 32. Deixa eu ver aqui, tem uma lagosta boxeadora, ela enxerga 12 vezes mais que o ser humano. Percepções, cada um dentro do seu ambiente, inclusive, também. 32. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Ela o vê imediatamente após a morte?
é o que somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Porque por elas sabemos que a visão de Deus é um privilégio apenas das almas mais purificadas, e que bem poucas possuem, ao deixarem o invólucro terrestre o grau de desmaterialização necessário. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão do que foi dito. 33. Uma pessoa que se encontre no fundo de um vale, envolto por denso nevoeiro, não consegue ver o sol. Entretanto, como já dissemos anteriormente, pela luz difusa, ela percebe a presença do sol. Só começar a subir a montanha, se começar a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro irá se dissipando, a luz se tornando cada vez mais viva. Ela, porém, ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ele ainda está velado, visto que o menor nevoeiro basta para enfraquecer seu brilho. Só após se elevar acima da camada de névoa, chegando onde o ar esteja perfeitamente límpido, poderá contemplá-la em todo o seu esplendor. Passa-se o mesmo que a alguém cuja cabeça estivesse envolta por diversos véus. Inicialmente ele não veria nada. A cada véu que fosse retirado, ele distinguiria um clarão cada vez mais forte, mas somente quando o último véu desaparecesse é que ele perceberia nitidamente as coisas. O mesmo ocorre a um líquido carregado de matérias estranhas. De início ele está turvo. A cada destilação sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, ele adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à vista. Assim acontece com a alma. O envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós, é uma verdadeira matéria para ela, ainda bastante grosseira para certas percepções. Esse envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva moralmente. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem a sua visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é um véu a menos. Porém, só depois de se depurar completamente é que ela goza da plenitude de suas faculdades. Então aqui vimos uma definição. Olá, Elcio, bom dia pessoal, bom dia Spock. Então vimos aqui a explicação de Kardec falando por que nós não podemos ver Deus. Mesmo que Deus fosse representado por uma grande quantidade de energia dispersa pelo universo, nós não teríamos condições de perceber essa energia exatamente pelo fato de nós estarmos ainda muito vinculados aos fluidos que trazem características mais próximas ao mundo material, mais próximas da matéria. Então, conforme o espírito vai se depurando, a sua percepção vai aumentando. E aí nós podemos imaginar, através principalmente das descrições que nós temos dos espíritos, a beleza que existe no mundo invisível que nós ainda não percebemos. E que muitas vezes o espírito, mesmo descrevendo a beleza que ele percebe, ainda é uma beleza muito limitada. Porque certamente outros mais evoluídos que ele têm percepções mais sutis. Sem necessariamente falar sobre viagens pelo universo, nada disso, aqui ligados ao mundo físico mesmo, ao mundo material. Aquilo que nós vemos irradiando pelo corpo das pessoas, da natureza, olhando para o espaço próximo a nós. Então imaginemos aquilo que existe de sutil nesse novo ambiente. 34. Sendo Deus a essência divina por excelência, só pode ser percebido em todo o seu esplendor por espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é porque estão mais distantes de Deus do que os outros. Esses espíritos, como os demais, assim como todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino, como nós o estamos na luz. Somente suas imperfeições são os véus que ocultam sua visão. Quando o nevoeiro se dissipar, eles o verão resplandecer. Para isso não terão necessidade de subir
nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Uma vez desimpedida a visão espiritual da belida moral que a obscurecia, eles o verão de qualquer lugar em que se encontrem, mesmo na terra, porque Deus está em toda parte. Essa belida que ele colocou, né, tem aqui a definição: névoa ou mancha esbranquiçada na córnea. Então seria exatamente aquela catarata que começa a aparecer na nossa visão e ela vai se dissipando com o passar do tempo. O espírito só se depura com o passar do tempo, e as diversas encarnações são os alambiques em cujos fundos ele deixa, cada vez que reencarna, algumas impurezas. Ao deixarem o invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições. Eis porque, após a morte, não veem Deus mais do que o viam quando vivos, mas à medida que se depuram, têm uma intuição cada vez mais clara dele. Não o veem, mas o compreendem melhor. A luz é menos difusa. Assim, quando alguns espíritos dizem que Deus lhe proíbe de responder a uma certa pergunta, não é que Deus lhe apareça ou lhes dirija a palavra para ordenar ou proibir isso ou aquilo. Não, mas eles o sentem, recebem os efluidos do seu pensamento, como acontece conosco em relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, ainda que não os vejamos. Então, não é só uma questão de visão. Nós teremos também no mundo espiritual, após a nossa desencarnação e também após a nossa adaptação ao mundo espiritual, nós teremos uma visão espiritual diferenciada, o pensamento para nós vai se tornar mais claro, intuições vão surgir de um modo mais intenso, mais expressivo. Então nós teremos ali uma avalanche de novas impressões, de novas sensações que nós sequer imaginamos existir. E isso na nossa condição de espíritos vinculados ainda ao mundo físico. Podemos imaginar, com o passar do tempo, depois de algumas tantas encarnações, nós começarmos a nos desvincular do mundo material e começarmos a viver efetivamente o mundo espiritual, mesmo reencarnando aqui no mundo físico. Porque quando nós falamos vinculados ao mundo material, nós falamos em termos de interesses, em termos de ideias, de pensamentos. Então nós podemos, depois de uma certa modificação nessa elevação espiritual, nós poderemos continuar encarnando como espíritos mais elevados, como espíritos missionários, como seres mais esclarecidos, tendo uma percepção diferenciada do mundo espiritual, não apenas por uma questão de fé. Quando ele vai dizer assim, olha, eu sinto a presença de Deus. Não é aquela história de sinto a presença de Deus por acreditar que Deus está perto e ele tem que sentir de qualquer jeito. É pelo fato de sentir, de fato, uma vibração diferenciada daquilo que existe à sua volta. Então essas percepções são algumas das tantas que vão surgir para nós conforme nós formos evoluindo. Assim como a criança. A criança, nós podemos viver o seu estado. A criança, aquela que começa a entrar na adolescência, ela deseja conhecer o mundo, mas ainda o mundo ainda para ela é um grande mistério. Ela não conhece o mecanismo das coisas, vê a televisão, vê notícias, não entende quais são as suas causas. Situações mais básicas do cotidiano não são percebidas, compreendidas por essas crianças, por esses espíritos nessa condição. Conforme eles vão amadurecendo, vão estudando, vão se esclarecendo e tudo mais, eles já começam a ter uma capacidade de julgamento maior, começam a interagir de um modo mais efetivo com esses eventos. Isso por quê? Porque estão atingindo gradativamente essa evolução intelectual, esse desenvolvimento intelectual, consequência naturalmente também do desenvolvimento biológico, tendo o seu organismo permitindo essas manifestações. Então, no caso, para nós, vemos que conforme nós vamos amadurecendo, o mundo vai se tornando para nós um pouco mais claro, mais compreensível, pelo menos em alguns dos seus principais aspectos. Já para uma criança, ele vive o seu pequeno universo. É aquele seu universo de acordar cedo, de ir para a escola, depois voltar para casa, brincar um pouco com os amigos, com o seu videogame, fazer obrigatoriamente ali algumas tarefas, depois voltar para essa rotina.
Já nós, numa condição mais madura, já assumimos outras responsabilidades, já temos outros compromissos, somos capazes de realizar tarefas mais complexas. No caso do mundo espiritual é a mesma coisa. Um espírito chega no mundo espiritual, aquele espírito para o mundo espiritual com percepções ainda infantilizadas. Mas conforme ele vai se adaptando, essas percepções vão aumentando e conforme ele vai evoluindo, isso permite uma evolução maior também. E, consequentemente, percepção dos espíritos que estão junto a ele, dos espíritos mais evoluídos que estão próximos a ele, e até mesmo quando nós falamos da própria presença de Deus. De que forma que isso se manifesta para esses espíritos, até eles têm dificuldade para poder explicar. Seria como a gente já trouxe para vocês aqui numa outra oportunidade, bom dia pessoal que chegou, numa outra oportunidade, você explicar para alguém que nunca comeu chocolate qual é o gosto do chocolate. Isso porque é uma comparação muito simples. Como você explica o chocolate? Você vai dizer, é doce. Tá, é doce. O que mais o chocolate é além de doce? Quais são as palavras que você consegue encontrar para poder explicar o sabor de um chocolate? Ou mesmo o perfume de uma flor. Eu pego um perfume e coloco para você. Hoje a gente tem algumas palavras que explicam. Aquele perfume é um pouco mais cítrico, é um pouco mais amadeirado, é um pouco mais doce, tem um pouco mais de cravo, tem isso, tem aquilo. Mas a gente vai usando o quê? Analogias, comparações. No caso das sensações é a mesma coisa. Como é que nós vamos explicar uma sensação? Nós fazemos caras e bocas, fazemos gestos, tentamos fazer desenhos e tudo mais. A mesma coisa. Babudinho lembrou, né? Cores para um cego, sons para um surdo. E nós mesmos, sentimentos. Quando a gente fala assim, eu estou tão feliz, como é que a minha felicidade representa o mesmo? Será que tem, Fletcher? O cacau é amargo, hein? Então a gente começa a perceber a dificuldade que a gente tem. Explicar, por exemplo, o sabor da banana, explicar o sabor de uma jaca. Como é que a gente vai explicar tudo isso? Só quem experimentou consegue, mesmo assim, o chocolate, por incrível que pareça, ele tem sabores para uns e sabores para outros. Tanto é assim que tem pessoas que têm preferência por chocolate meio amargo, chocolate ao leite. Por que isso tudo? Porque o paladar dele sente mais agradável um tipo de estímulo. Porque do contrário, se todos nós sentíssemos o mesmo gosto de chocolate, todo mundo preferia. Eu sou chocolate ao leite, Babudinho. Então todo mundo tem ali essa percepção. Então não é simplesmente o que eu gosto ou o que eu não gosto. É a forma como o seu organismo interpreta aqueles estímulos. Para um a interpretação é mais agradável, para outros a interpretação não é tão agradável. Daí ele tem preferência por outras coisas. Por outros sabores, por outros perfumes. As nossas células olfativas, por exemplo. Pois é, tá vendo? Eu já não gosto do amargo, Tuti. Então pegamos, por exemplo, as nossas células olfativas. Você cheira alguma coisa e fala, adorei esse perfume. O outro fala, esse aqui para mim é muito enjoativo. Por que isso tudo? Porque as células dela recebem estímulos diferentes da outra pessoa. E aquele cheiro que para nós é agradável, para o outro é irritativo. Então ele prefere o mais suave. Para aquele outro é um estímulo que praticamente não faz nem cócegas. Daí ele preferiu um cheiro que é mais estimulante, que é mais irritativo. Então as cores é a mesma coisa, tudo assim. Então isso é para o nosso organismo. Imaginemos quando nós entramos então para o mundo espiritual. O Fletcher colocou, né, o cego de nascença não sonha com imagens, né? Interessante isso. Claro que essa é a visão, Fletcher, que nós colocamos da visão da ciência. Mas nós lembramos, por exemplo, que se você tem uma pessoa que vive uma cegueira, mas ela tem uma sensibilidade mediúnica, os sonhos dela são concretos. Os sonhos dela são com imagens, com pessoas. E isso os próprios espíritos, ou pessoas que são médiuns e são cegas, trazem para nós como descrição. Então esse detalhe da super interessante diz respeito a quê? Àqueles médiuns que foram entrevistados, aqueles cegos que foram entrevistados.
O Spock lembrou aqui, né? Se come cacau como qualquer outra fruta, é muito bom, né? Bem doce, não tem qualquer gosto de chocolate. Pois é. É que o chocolate hoje, né, Spock, ele virou, na verdade, uma grande química. Pega-se o cacau e depois faz ali uma mistura com isso, com aquilo, com açúcar, e ele se torna naquilo que ele é hoje, né? A Fernanda colocou, hoje a tecnologia está fazendo os cegos ver pela primeira vez, né, e os surdos ouvirem pela primeira vez. De qualquer forma, é incrível como algumas pessoas, ainda tendo essas limitações, percebem e sabem mais do que nós, com todos os sentidos, né? E essa comparação que você colocou, Fernanda, do uso dos equipamentos, né, da nossa tecnologia, para permitir que essas pessoas vejam, é mais ou menos isso. Muitas vezes nós não temos nenhum tipo de deficiência, não usamos nenhum tipo de equipamento, mas não significa que as nossas percepções sejam exatamente as mesmas. Alguém que aprecia um quadro, por exemplo, algumas pessoas olham e conseguem, pela sensibilidade que ela tem de perceber as cores, ela vê uma beleza diferente naquilo que outras pessoas veem. Nos sons é a mesma coisa, né? O Elcio colocou, né, quando não se tem um, o outro se aguça mais. É a questão da adaptação do organismo, né? A Miri lembrou meu pai, que já trabalhou interpretando sonhos de cegos, já atendeu um caso de um cego de nascença que descreveu um familiar que nunca tinha visto, apenas em sonho. Ele apenas não tem um elemento comparativo, né? Então está aí também muitas situações ainda. Existe um universo a ser explorado ainda nessa questão das limitações dos nossos sentidos. O Luiz colocou, né, quem perde um sentido aguça os outros, a mesma coisa. A Fernanda colocou, vi ontem uma artista cega que faz estátuas perfeitas, né, rostos, animais. Enfim, como não pensar na memória espiritual para tal sensibilidade? É a mesma coisa, né? Tá certo, né, Andréia? Vamos lá. Continuando para nós aqui. Isso que a gente está falando aqui, naturalmente, esses exemplos, comparações, são situações bem simples, né, sem nenhum tipo de fundamentação científica para a gente debater com mais profundidade, mas é só para dar uma ideia do quão desconhecido ainda é esse universo dos sentidos e o quão distantes estamos de compreender os sentidos dos espíritos, saindo das limitações do organismo, saindo das limitações da matéria e percebendo as energias. Né, quanta coisa ainda se tem. Então, dali a gente pode imaginar também para ele alcançar essa percepção a respeito de Deus. Sentir essas suas vibrações, sentir aquele pensamento que invade a sua mente. Ter ali emoções diferenciadas em virtude dessa presença de Deus. Os médiuns sensitivos têm muito isso, né? Você entra num ambiente agradável e sente uma vibração absolutamente deliciosa. Como é que ele vai explicar isso para quem não tem? Item número 36. Assim sendo, nenhum homem pode ver Deus com os olhos carnais. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando, então, a alma se encontra tão desprendida dos laços da matéria que isso é possível durante a encarnação. Aliás, um tal privilégio seria apenas das almas de escol, encarnadas em missão e não em expiação. Porém, como os espíritos de ordem mais elevada refugem com um brilho ofuscante, pode acontecer que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, impressionados com o esplendor que os envolvem, pensem estar vendo o próprio Deus. É como quem vê o ministro e o confunde com o seu governante. Aqui o estado de êxtase, né, nós vimos, né, olá, Cris, nós vimos no estudo do Livro dos Espíritos, que falava sobre os médiuns que vivem êxtase, né? E ali então temos alguns santos da Igreja Católica que foram canonizados exatamente por essa percepção de Deus. Santa Teresa d'Ávila é um deles. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a mediunidade de êxtase, mediunidade estática, estude um pouquinho sobre a biografia dela. Santa Teresa d'Ávila, que ela entrou no estado de êxtase e disse ter tido contato direto com Deus, segundo a percepção dela. É possível que sim? Sim, é possível que sim. É possível que seja também apenas uma confusão de sentimentos? Também é possível.
mas esse estado de êxtase, para os espíritos encarnados, é a condição para que eles tenham essa percepção. Aliás, é interessante a gente lembrar também agora, que me veio uma lembrança aqui, aquelas pesquisas feitas pelo doutor, eu não me lembro se era o Dr. Brian Weiss que fez essa pesquisa, eu acho que foi ele, com pacientes que vivenciaram experiências de quase morte. Ele fez até um documentário, né, Beyond of Life, eu acho. Também um outro documentário, Vida Após a Vida. E nesse documentário ele fez uma entrevista com pessoas que tinham vivido experiências de quase morte. Um porque tinha sido sofrido uma eletrocução, ele estava atendendo ao telefone durante um dia de tempestade, veio um raio pela linha telefônica e ele acabou levando aquele brucutu e ficou inconsciente por um tempo. Outros que levaram acidentes por tiro, outros por acidente automobilístico e tudo mais, né? Então, várias pessoas passando por isso. E o detalhe, nessas entrevistas, quando eles descreviam, é aquela sensação maravilhosa. Dr. Harman Moody, é isso mesmo, o Fletcher. Eu troquei, eu sempre confundo esses dois. Então, o Dr. Harman Moody fez essa pesquisa, escreveu um livro, depois fez esse documentário. E aí então era interessante que as pessoas faziam uma declaração quase que comum a todas. Eu via ali um túnel de luz, sentia a presença de pessoas que me eram familiares e tinha uma sensação maravilhosa. Essa ideia da sensação maravilhosa era muito intensa. E depois que elas voltavam, por incrível que pareça, elas modificavam a sua forma de ver a vida. Elas se tornavam mais religiosas. Porque antes, não que elas não frequentassem uma igreja e tudo mais, que nos Estados Unidos é muito comum as famílias frequentarem as igrejas, mas essas pessoas frequentavam quase como um protocolo social. Não era realmente buscando essa comunhão divina, esse alimentar da fé. Depois que vivenciaram essa experiência, elas se tornaram pessoas religiosas de fato, após sentirem essas vibrações. Então, mesmo que fossem vibrações simples, sem ter tido contato com Deus, mas de ter tido contato com o mundo espiritual de um modo mais, digamos, palpável, com essa experiência de desdobramento, de desprendimento espiritual temporário, fez com que elas tivessem uma percepção com uma faixa vibratória que normalmente elas não percebiam, e que normalmente nós não percebemos, pelo fato de vivermos ainda envolvidos por essas vibrações do mundo material. Então, através dessas experiências que tiveram isso também. O Fletcher lembrou aqui no Dante foi o inferno, né? Tinha um bocado de Papa Católico lá. Sim, né? Para quem assistiu a Divina Comédia, vai lembrar exatamente disso, né? Quantos relatos que ele trazia, aliás, a referência da Divina Comédia, daquele ambiente chamado Inferno de Dante. Dante Alighieri comentou sobre os diversos religiosos que estavam lá. E essa descrição que ele trouxe é uma das melhores referências que os católicos têm do inferno, né, dentro dos seus dogmas. Então, continuando para nós aqui. 37. Sob qual aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos dessa graça? Uma pergunta, né? Muita gente diz assim, eu estive presente vendo Deus. Tá, o que você viu exatamente? Aí começam aquelas fantasias, eu vi um rosto formado no céu. Porque muitas vezes nós interpretamos uma impressão desconhecida utilizando imagens armazenadas no nosso arquivo mental. Então eu vi Deus com aquela nuvem brilhante e luminosa. Só que ele se esquece, por exemplo, que durante a infância ele viu um filme que tinha essa imagem. Então foi a melhor representação que ele tinha. Então, mas qual a aparência desses espíritos que são capazes de verem Deus? É sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou sob um foco resplandecente de luz? Isso a linguagem humana é impotente para descrever. Porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia a respeito. Somos como cegos a quem procurassem inutilmente fazer compreender o brilho do sol. O nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao âmbito das nossas ideias. O dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização.
o dos povos mais civilizados, é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para compreendê-los e nossa visão muito fraca por eles, muito fraca. Só um instantinho, que eu acelerei demais aqui. E por eles, e nossa visão muito fraca por eles seria ofuscada. Então, essa percepção. Aqui eu me lembro que eu já comentei com vocês uma vez, um filme interessante, que eu me esqueci o título agora. É um filme da Cher, na época em que ela era bastante jovem, e ela era mãe de um garoto que tinha uma deformidade física. A aparência dele parecia um leão. Isso é um filme na década de 1980. E aí então ela era apaixonada por esse filho, ela fazia parte de um grupo de motoqueiros, e esse garoto era o xodó desses motoqueiros. E ele sofria bullying, as pessoas se assustavam com sua aparência. Mas ele era um garoto extremamente sensível e extremamente inteligente. E numa dessas passagens, esse é o tipo de filme que a gente não vê mais disponível na atualidade, né? Então, para ele poder conversar com uma garota da escola, que era muito bonita, mas ela era cega. E eles então conversando, ele falava sobre as belezas da natureza e sobre as cores. E aí então ele tentava explicar para ela como ela poderia interpretar essas cores. E aí então ele teve uma ideia. Ele começou a pegar pedras e objetos de um modo geral. Rock Dennis, eu não lembro se era esse nome não, Barbudinho, mas estava lendo aí a indicação. Era um outro nome, assim, um nome mais simples que esse. Mas depois a gente pesquisa para ver. Então dá uma chegadinha lá no IMDb e coloca lá o nome da Cher, que vai aparecer lá um filme bem antigo, 1979, 1980, por essas bandas assim. Então o que ele fez? Ele pegou assim vários objetos e colocava na mão da jovem. Então ele pegou uma pedra que estava aquecida e colocou para ela. A pedra é vermelha. Ela lembra o vermelho. Ela pegou uma pedra fria, gelada, e lembrou exatamente a cor branca do gelo, como o Fletcher está lembrando. O azul, na verdade, ela colocou. Aí pegou um chumaço de algodão, pôs na mão dela e falou, isso aqui é o branco. Então ele foi estimulando a imaginação dela para poder entender o significado das cores. Então, para nós, muitas vezes, nós temos exatamente essa mesma limitação de interpretarmos uma sensação percebida no mundo espiritual, percebemos uma vibração que nos atinge de alguma forma, nós então utilizamos comparações com aquilo que nós vivemos no mundo material. Porque a nossa referência é aquilo que o nosso sistema nervoso interpreta. No mundo espiritual nós não temos um sistema nervoso. Então é percebido de uma forma diferente. Marca do destino, isso aí. Então esse é um filme muito legal. Quem conseguir assistir assim é muito sensível o filme, que mostra a convivência de uma pessoa diferente numa sociedade que era bastante preconceituosa. Então, é assim que nós percebemos. Então, no caso, como é que nós podemos ver Deus? Será que todos os espíritos percebem Deus da mesma forma? Será que todos os espíritos que atingiram um grau de elevação podem se considerar elevados da mesma forma? Então temos sempre essa dificuldade. Mas o importante é, quanto mais espiritualizados nós somos, mais fácil para nós é essa percepção. Mais agradável e também mais desagradável. Porque os espíritos que desenvolvem uma sensibilidade maior, eles percebem o positivo e o negativo. Consequentemente, acabam sentindo maior prazer junto a essas vibrações, mas também maior angústia diante das vibrações mais negativas. Muito bem. Fechamos por aqui então o capítulo 2, tratando sobre Deus. O próximo capítulo que nós vamos estudar vai ser o capítulo 3, o bem e o mal, falando sobre a origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Está aí um tema que a gente tocou agora há pouco. É uma percepção de João Evangelista, Luiz, colocado na Bíblia naquela época. Mas é uma visão de um encarnado. Agora a visão dos desencarnados é muito diferente. Jesus mesmo disse que foi falar com o Pai, esteve com o Pai e tudo mais, é a mesma coisa. Jesus viu Deus, ele era um espírito puro.
Se ele viu Deus, como é que ele poderia descrevê-lo? Certamente ele vai usar as comparações que nós temos hoje. Deus como sendo um foco de luz, Deus como sendo sei lá o quê. É difícil para nós. Mas de qualquer forma é o seguinte, pessoal, nesse capítulo 2, então, eu procurei trazer para vocês aqui algumas ideias, algumas linhas de raciocínio para que a gente pudesse entender Deus, inicialmente quebrando tudo aquilo que nós estudamos até hoje a respeito de Deus dentro dos dogmas religiosos. Deus como sendo um homem que tem sentimento, que tem aparência, que vive em tal lugar. E começamos a desmaterializar Deus e despersonificar Deus. Deus deixou de ser uma personagem e Deus deixou de ter uma aparência física. E começamos a entender Deus como inteligência. Então, mesmo que nós, nessa relação afetuosa com Deus, o chamemos como Pai, o entendamos como o Criador, no sentido de um ser capaz de criar, um ser com características humanas, nós vemos então Deus como uma inteligência. E essa inteligência ela simplesmente se dispersa sem estar concentrada. Então, na verdade, foi um trabalho inicialmente de destruição, de visão dogmática que nós tivemos, para a reconstrução de uma visão mais espiritualizada a respeito de Deus. Então, dentro das nossas limitações, nós já saímos daquelas amarras que nos prendiam. Já vimos que Deus não escolhe quem é eleito e quem não é, não escolhe qual é a melhor religião, né? Legal, Luiz? Já não escolhe qual é a melhor religião, já não escolhe os milagres que ele deseja realizar. Que Deus age através de leis. Né? Pois é, Cris, deixa para a próxima. Então temos ali muita coisa para processarmos a partir daqui. Se vocês tiverem oportunidade, amanhã, por exemplo, nós não teremos estudos, lembrando mais uma vez. Eu tenho um compromisso na parte da manhã, então nós não faremos. Então aproveitem amanhã e façam a releitura desse capítulo 2. É uma boa atividade para vocês, tá? Tem aqui, quantos itens são? São 37 itens para vocês estudarem. Então, rapidinho para fazer aqui uma revisão da matéria e na sexta-feira chamada oral para todo mundo. Beleza? Fechando por aqui então, pessoal. Capítulo 2, o próximo então, o bem e o mal. Muito interessante esse capítulo bem e o mal, como os anteriores também. Mas esse bem e o mal... o Barbodinho colocou aqui, André, ele colocou a Marcas do Destino. Esse mesmo, depois André colocou o link ali, depois eu coloco na área de texto para a gente ver. Obrigado, André. Então, esse capítulo Bem ou Mal, ele trata do entendimento que nós precisamos ter a respeito da realidade do nosso mundo hoje. Então hoje nós vemos guerra, nós vemos crimes cometidos, pessoas que demonstram uma maldade indescritível, outras que demonstram uma bondade